Um raio. Talvez seja sinal de Deus, de Zeus, para quem acredita em divindades gregas, atingiu a marcha do Nicolas Ferreira, que está sendo exaltada, inclusive, por traíras dentro da esquerda, né? Tem um maluco aí que está fazendo live dizendo que o Nicolas é a principal novidade da política. E tem 34 feridos, gente. 34 feridos. O bagulho é sério. O bagulho é complicado. Mas a gente também tem que fazer a autocrítica do nosso campo, tá? Tem uma galera também que tá indo nas lives de esquerda. Ai, parem de falar do Nicolas Ferreira. Por que vocês estão falando do Nicolas Ferreira? Bom, isso aqui é a principal notícia. Tá na home do Metrópolis, tá na home do Diário do Centro do Mundo, tá na home de todos os portais sérios de notícias. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. E assim, gente, entendam uma coisa, jornalismo não tem nada a ver com ideologia ou com a política em si. Jornalismo é o meio onde as coisas acontecem. Eu tenho dever para vocês, por mais que as notícias às vezes sejam aterradoras, e nós passamos por uma pandemia. 700 mil pessoas morreram naquela ocasião. Eu tinha que dar notícias terríveis aqui no ar. Eu tenho que falar para vocês o que está acontecendo. Não adianta eu virar e querer dizer para vocês o que vocês querem ouvir. Isso não faz nem sentido. Isso não faz nem sentido. Tem que falar do Nicolas sim. O Nicolas é um perigo. O Nicolas é um estorvo. O Nicolas é um problema. O Nicolas é um câncer. O Nicolas estava caminhando nessa marcha que não interessa se tem 5, ou se tem 50, ou se tem 5 mil, ou se tem 50 mil. Ele estava fazendo lava-pés. Ele estava vestindo a bandeira do Brasil como se fosse um profeta. Até onde a esquerda vai continuar achando que isso não é nada? Até onde a esquerda vai continuar achando que isso é parte das contingências? Porque não é parte das contingências. Não é uma coisa banal. O Nicolas é um problema. O Nicolas pode ser o próximo Bolsonaro. Acorda, gente. Vocês estão lidando com o próximo Bolsonaro. O original tá na cadeia. Mas esse cara tá sendo exaltado pela Michelle. E a gente vai dizer que ele não é notícia? Aonde a gente tá com a cabeça? Talvez esteja na cabeça do traíra da esquerda que foi lá exaltar o Nicolas. Talvez o medo seja esse. De você, de repente, gostar do cara. Esse cara é um câncer. O Nicolas é um câncer. Ele tem que ser impedido. Ele tinha que ser preso. A marcha em Brasília está imitando as ocupações na frente dos quartéis generais. A marcha em Brasília está imitando os movimentos golpistas do 8 de janeiro. E a gente vai ficar olhando isso como se fosse nada? Cadê o Supremo Tribunal Federal indo para cima deles? Cadê o STF indo para cima deles? São golpistas. São eventualmente baderneiros. E tinha cara ali gravando, dizendo que era uma multidão ordeira. Gente excluída. Porque ficou com vergonha de apoiar o Bolsonaro. A gente está sendo obrigado a ouvir cada asneira aqui dentro do YouTube, que eu fico embasbacado. Que eu fico sinceramente comovido. Tem gente que está encarando com naturalidade um novo movimento golpista. Não aprenderam nada. Não vão aprender nada, porque o Nicolas tem que ser reprimido. Acabou, gente. Nós temos que estar alertas, nós temos que ver cada milímetro dessa marcha. Eu quero saber o que está rolando nessa marcha. Eu quero saber o que está rolando ali com aquele pessoal. Eles saíram de Minas Gerais e foram para Brasília. E aí tem gente da esquerda que diz que não é pra gente falar disso.
Onde é que vocês estão com a cabeça? Onde é que vocês estão com a cabeça, gente? É para começar essa live dando um banho de água fria em vocês. Onde isso não é importante? Onde isso não é vital? Onde isso não é notícia? Especialmente para o nosso campo. Especialmente para o nosso campo. A gente não pode entrar em 26 desprevenido. Eles já estão fazendo isso, eles já estão tocando a coisa desse jeito. O ICE do Trump assassinou uma pessoa nos Estados Unidos. Vamos acordar, gente. Não dá pra gente achar que o negócio tá tranquilo. Não tá tranquilo. Não é normal. Eles vão fazer de tudo pro Lula não ser eleito. Vocês entenderam? Eles vão fazer de tudo pro Lula não ser eleito. E já estão cooptando gente do nosso campo. E já estão cooptando o canal grande do nosso campo. Para fazer isso. Para dar esse tapetão. Vocês entenderam que não está garantida a reeleição do Lula? Vocês entenderam? O Eduino resumiu aqui, o fascismo é um movimento de massa, gente. O Nicolas é um candidato de massas, ele tem voto. Ele tem voto, isso é o assustador. E isso é o assustador. Ou a gente começa fazendo um alerta, ou é o seguinte, gente, as coisas não vão dar certo. A gente não vai conseguir reeleger o presidente Lula. Vamos acordar, Alice, do País das Maravilhas. Não vamos achar que a coisa tá ganha, que a coisa tá tranquila. Não está. Nunca esteve. Nunca esteve. Nós ganhamos por isso aqui em 22. E esse ano tá tudo pronto para ser a mesma coisa. Não vai ser fácil. Esqueçam facilidade. Não será fácil, não será simples. Não será tranquilo, porque são fascistas. São fascistas pegando as viúvas do Bolsonaro. Ai, tadinho dele, tá preso, tá sendo torturado pelo som do ar-condicionado. Tem gente que acredita nessa merda. E nós que estamos com o radar ligado, tava conversando até com o Tony Garcia tá bem pessimista com a eleição. Porque começou-se já uma nova Lava Jato. Com a questão do Supremo Tribunal Federal, com a questão do Toffoli. Começou-se uma nova Lava Jato. E o negócio é o seguinte, gente. Se a gente ficar com salto alto, se a gente não mandar superchat, se a gente não virar membro aqui do canal, a gente vai perder a eleição. Vocês não tenham dúvida disso. Nós precisamos estar financiados, nós precisamos ter o apoio de vocês que nos acompanham. Eu sei que é final de mês, eu sei que é difícil para todo mundo, eu sei que muita gente já contribuiu aqui com o canal, mas é importantíssimo que vocês colaborem, que vocês estejam presentes. E que a gente faça um esforço coletivo, além das 2 entrevistas excelentes que a gente vai emendar essa live com a premiação Brazuca Game Awards lá com o canal Drops de Jogos hoje. A gente vai fazer uma live que vai durar horas hoje. E a gente precisa do apoio de vocês, gente. A gente precisa que vocês estejam aqui na resistência conosco, fazendo esse trabalho da melhor forma. É isso que a gente precisa fazer. A gente não pode olhar para isso como se não fosse nada. E não é à toa que isso é um dos assuntos que a gente vai trazer aqui na live, que Silas Malafaia e Damares brigaram. Que a gente vai trazer a reportagem do Gilberto Nascimento, lá do Intercept Brasil. A eleição vai ser uma guerra sangrenta, gente, como a Mara falou aqui. As eleições serão uma guerra sangrenta. Se a extrema-direita ganhar, nós passaremos o que os Estados Unidos e a Argentina e corremos o risco de ficarmos muito ligados e juntos. Sim. Sim. O destino do Brasil, se o Lula não se reeleger, é virar o Javier Milei. A gente vai ter uma economia no brejo, uma inflação na casa do cacete, e a vida vai ficar difícil para todo mundo. As pessoas vão voltar de vez para o mapa da fome, a fila do osso de vez vai se consolidar, o caos vai vir aí. E não adianta vir falar que meu discurso é terrorista. Porque não é. Porque não é. Tá? O Nicolas está enfiado no escândalo do Banco Master e tá tocando rebu no movimento golpista.
Então, se a gente não se alarmar, se a gente não se precaver, se a gente não denunciar os infiltrados, se a gente não unir os esforços, a gente tem que dizer que nós somos esquerda. De cara limpa. Tá? E não admitir quem vai fazer campanha pelo Nicolas. Porque teve um sujeito aí que pulou pro barco de lá e começou a exaltar o Nicolas. E posso falar? Podem ter outros. Outros. Vai ter gente fazendo campanha contra o Lula abertamente. Abertamente. Gente que, abre aspas, era companheiro até ontem. Os infiltrados são um problema, gente. São um problema gigantesco. São um problema gigantesco. Tá? Então, não levem assim, não é nada. Não é importante. Por que vocês estão falando disso aí? Gente, acorda. Gente, entendam. Nós corremos um risco, todos nós. Todos nós. É desse sujeito que eu tô falando mesmo, Palhares. É desse sujeito que eu tô falando mesmo. Para reafirmar o seguinte. Eu tô alinhado com o lado certo. Eu vou apoiar o presidente Lula. E sim, nós não podemos dizer que não tinha ninguém na marcha. É óbvio que tinha muita gente. Por isso mesmo que é uma marcha golpista. É uma marcha que para os caras irem lá para a Praça dos Três Poderes quebrarem tudo de novo, é 2 palitos. Para ocuparem frente de quartel, é 2 palitos. São as mesmas pessoas. Precisa ter mais punição. Não aprenderam nada e querem dobrar o Supremo Tribunal Federal de novo para fazer a mesma coisa. Para passar pano para fascista. É isso que eles querem fazer. E a gente tem que suspeitar muito dos caras que falam que fazem luta anti-identitária. Para pular para a extrema-direita é um passo. É um passo. Começa com ódio contra a mulher, começa com discurso masculinista, e aí quando vai ver, tá exaltando o Nicolas Ferreira. Tá exaltando o Nicolas Ferreira. Tá exaltando a direita. Traidores. A gente precisa ter coerência no nosso campo político. O Panchorra fez uma live muito boa denunciando essa questão. E eu tô aqui fazendo coro com ele porque o que tá acontecendo é muito sério, gente. É muito sério. Tá? Isso é importantíssimo pra gente ir pra cima deles, dessa cambada de fascistas. Dessa cambada de golpistas. Não vai ser mole o que vai acontecer. Não vai acontecer, não vai ser mole, são golpistas. São pessoas que começam a relativizar a presidência do Lula e a gente deságua no Bolsonaro ou coisa pior. Ou coisa pior. Mas teve o sinal aí do raio que desceu na marcha do Nicolas. 34 feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, notícia que está no DCM, notícia que está em todos os principais portais. Ou foi o Viário que mandou o raio, né? Aliás, o Viário gravou um short vídeo lá no Instagram. Eu vou trazer para vocês aqui, que é muito bom. Vamos lá, então. No meio do meu editorial aqui, a gente fala sobre essas questões todas importantes. O Viário é muito bom, né, gente? O Viário é maravilhoso. Vamos lá, queridos e queridas. Vamos ouvir aqui o meu amigo Adriano Viário. Bora! Aí daqui a pouco eu vou voltar aqui para o nosso editorial. Vamos lá. Olha só, pessoal, ontem na minha live do DCM, eu falei para o pessoal dos bolsonaristas que estavam incomodando, perturbando, eu disse, eu quero que vocês vão tudo para o raio que o parta. Enfim, inclusive tem testemunhas no chat do canal, se você é um deles, comenta aqui embaixo. Pois não, caiu um raio, atingiu 50, 15 foram levados para o hospital, 3 tiveram que ter atendimento mais sério. Não é isso, tá? Prof.Viário é professor, não é profeta, não, como falou Samuel Bravo agora na live. Mas, enfim, não é que o raio partiu mesmo? Olha aí, ó, olha o aviso de vida para vocês. É, gente, tá rolando isso aí, chuva forte, e a coisa pegou, e é isso, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com esses golpistas. Esses golpistas estão aí. Esses golpistas estão aí para causar todo o mal para as pessoas que estão acompanhando.
Entendam, tem feridos agora aí na marcha, só que essa marcha começou. E a gente tem que ficar atento. A gente não pode achar que tá tranquilo. Não, o Lula tem uma eleição folgada. Não tem. Não tem choro pro nosso campo, gente. Não tem choro, não tá sussa. Não tá tranquilo. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Pelo menos teve esse aviso divino, que é ótimo. Mas a gente tem que ficar atento. A gente não pode achar que tá ganho. A gente não pode achar que tá tranquilo. A gente não pode achar que tá sussa. Não, não tá tranquilo. Não tá sussa. A gente tem que ir pra cima desses golpistas. A gente tem que fechar as nossas metas financeiras. A gente tem que ter as nossas lives financiadas. A gente tem que ter as nossas equipes jornalísticas para trazer as informações para vocês. A gente tem que decupar o bolsonarismo. A gente tem que tirar os traíras do nosso campo. A gente precisa ter coerência com o que a gente defende. Eu não sou de esquerda porque o Lula me deve um cargo no governo, que nem eu vi esse sujeito falar. Eu não sou de esquerda porque é mais bonito ser de esquerda. Eu não sou de esquerda para lacrar. Eu sou de esquerda porque eu me preocupo com o descamisado. Eu sou de esquerda porque eu me preocupo com o mais pobre. Eu sou de esquerda porque eu admiro o presidente Lula pelo Bolsa Família. Eu sou de esquerda porque eu admiro o presidente Lula pelo Mais Médicos, pelo Ciências Sem Fronteiras, pela preocupação com os miseráveis desse país. Eu sou de esquerda porque a gente precisa combater o neoliberalismo e a expansão imperialista do Trump, que nesse momento ameaça o nosso país e que sequestrou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Aliás, eu vou trazer para vocês uma informação. Eu tinha pensado esse editorial no começo e deixa eu trazer para vocês uma outra informação. Eu critiquei publicamente aqui, e a Folha TV assinou um documento, o Meteoro Brasil também, criticando os debates. E no começo do ano, eu fui convidado para um debate no canal Foco, que é um canal que levou Zema, que levou algumas pessoas para lá, e eu fui chamado para um debate sobre a Venezuela. Eu recusei o convite, mas o Breno Altman foi lá, e o vídeo é esse aqui, só para vocês verem como é que foi essa questão toda. É um vídeo que está com 62 mil visualizações nesse exato momento. Olha só, e tá com todos os alertas que eu falei. Legítimo ou apenas o herdeiro de Chaves? Há países que reconhecem, outros países que não reconhecem o mandato de Nicolás Maduro, mas veja que ironia, nesse exato momento, todos os países reconhecem Delcy Rodrigues. Quem foi que indicou Delcy Rodrigues para presidente interina? O presidente Nicolás Maduro. Nós, venezuelanos, não concordamos com isso. Me perdoe, você não fala em nome do povo venezuelano, você fala em nome da oposição mais extremista. Não posso reduzir o que eu sou, a sua narrativa e a sua fala. Eu preciso que o senhor também considere a minha história. Quem destruiu a Venezuela? A corrupção. As sanções econômicas contra a Venezuela a partir da ordem executiva do presidente Barack Obama. Esse é o Contraponto, um quadro do canal Foco que traz temas importantes, difíceis, muitas vezes complexos, mas a ideia é não trazer uma verdade absoluta. Eu fui convidado para esse debate, tá, gente? Eu fui convidado para esse debate. E quando eu falo que esses canais de debate são espaços de extrema-direita, eu estou falando exatamente o que aconteceu com o Breno Altman nesse debate, em que ele foi colocado com duas pessoas opostas ao regime Maduro. O Breno é um craque, ele mandou muito bem, mas é justamente isso aqui que eu critico nos debates, gente. Não estou falando que a esquerda não tem que ir. A esquerda pode ir. E eu não estou criticando Jones Manuel, gente. Eu estou criticando uma atitude muitas vezes sistemática que a gente tem de chancelar esses espaços e não fazer, por exemplo, os debates dentro dos nossos canais. Foi o que eu falei, inclusive, com o Breno Altman, quando ele me questionou sobre essa questão. Você acha ruim que eu vou nos debates? Não, não acho. O Breno é um craque, o Breno é um cara que manja. Era para eu estar aí. Eu recebi esse convite, eu repassei para o Breno porque o Breno é um cara que manja muito mais sobre Venezuela. Mas entendam, esses espaços de debates não são espaços amigos para a gente. Não são espaços tranquilos para nós. Muitas vezes nós somos chamados para esses espaços para chancelar o Movimento Brasil Livre, para chancelar o bolsonarismo. O Inteligência Limitada e o Flow cansou de fazer isso.
cansou de fazer isso. Várias vezes. Devia ter aceitado e mandado eles pro caralho na primeira apelação. Eu não acho que eu tinha que ter acertado não, Palhares. Porque imagina se eu sou humilhado nesse espaço. E eu não manjo de Venezuela. Objetivamente, o fator para eu ter recusado esse debate... Ali eu fiquei muito honrado, aliás, pelo convite. Sinal que as pessoas estão vendo meus vídeos. Estão acompanhando aqui o nosso trabalho. Estão valorizando aqui os nossos espaços democráticos e de esquerda. Mas eu não vou para um debate que eu esteja despreparado, ainda mais num espaço que é predominantemente da extrema-direita. Vocês entenderam isso? A gente não está atacando o próprio campo. A gente está fazendo uma autocrítica no sentido assim, a gente precisa valorizar a Folha TV. A gente precisa valorizar o DCM, a gente precisa valorizar o 247, a gente precisa valorizar a revista Fórum, a gente precisa valorizar o Meteoro Brasil, a gente precisa valorizar o ICL. Tenho críticas à cobertura do ICL na questão do Toffoli. E mantenho as críticas. Mas o ICL também é um espaço progressista. Eu não tinha que ter topado esse debate. Você tem que ir com uma estratégia. O Breno já está debatendo Venezuela há muito tempo. E ele já foi para Venezuela, nunca foi para Venezuela. Como é que eu vou num debate de Venezuela sem nunca ter ido lá? Eu ia ser humilhado. Eu ia lá para ser humilhado. Entendam, a gente precisa estar nesses espaços, e eu não estou criticando os comunicadores que vão para debates, mas os espaços de debate são espaços de extrema-direita, predominantemente. Esse foco eu não vi dar um espaço balanceado. São 2 contra 1 para começar. É que o Breno é um craque. O Breno vai muito bem nesse debate. Ele vai muito bem, ó. Só para vocês verem o que ele fala aqui. Em conta a violência de uma oposição golpista, se nós não levarmos em conta as sanções estabelecidas desde 2014, e Eliane, você me permite uma correção, as sanções contra o país começaram em 2014. Não contra as autoridades do país. As sanções econômicas começam em 2014, quando o presidente Barack Obama assina uma ordem executiva considerando que a Venezuela oferecia um perigo à segurança nacional dos Estados Unidos. Qualquer um pode consultar. Barack Obama assina em 2014 essa ordem executiva e imediatamente começam medidas contra a Venezuela, contra a comercialização do petróleo venezuelano, contra o crédito venezuelano, contra o acesso da Venezuela ao mercado internacional. Gostaria de ouvi-los sobre isso, conectando a um tema. Pois é, por que a esquerda não faz debates com a direita? Eu não sei. Eu não sei por que comunicadores de esquerda consideram só ir em debates. E por que não trazer os caras para dentro? Eu faria um debate aqui com a direita. É que eu não tenho tanta estrutura aqui. A gente tem uma disputa... a gente tem uma verba limitada aqui. A gente mal e mal dá notícias para vocês. Mas eu toparia fazer um debate aqui dentro. Claro que eu toparia. Tema ainda sobre o passado, Eliane Roderick, que é o seguinte. Ó os debatedores. Soberania nacional e reconhecimento internacional. Isso faz um pouco da ponte sobre a perspectiva Fui convidado para esse debate, que o Breno traz, mas eu queria que vocês pudessem dar um pouco de voz sobre isso. O quanto Obrigado, que o passado que trouxe a Venezuela até hoje Vamos pingar, tem uma influência sobre o limite da soberania nacional e o reconhecimento internacional da Venezuela ser ou não um país soberano. A Venezuela, e como todo, na verdade, né? Mas uma bandeira que, apesar da Venezuela sempre ter falado somos soberanos, né? E eu sempre questionei e me chama a atenção, porque o país nunca foi autoproducente na questão dos alimentos, né? Então, na minha interpretação, o país não consegue ser soberano se não consegue bancar a alimentação do próprio povo. E é curioso, até porque Delcio Rodrigues ontem estava falando que a Venezuela, pela primeira vez, conta com 101 dias de alimentos para a população. Então, quer dizer, nesse ponto, o país pode estar muito bem armado, ter muitas leis e outros fatores que respaldem a soberania. Mas no quesito alimentação, né, suporte alimentar à população, a Venezuela fica muito aquém. Né, e foi o que a gente viu durante esse período da escassez, né? E hoje em dia a Venezuela recebe alimentos de variados países do mundo, né? Não é raro, até pouco tempo atrás funcionava em Caracas um supermercado com produtos iranianos. Você entrava lá e estavam falando em farsi, todos os alimentos vindos do Irã. Então, voltando, hoje em dia, né, a Venezuela sofreu um abalo muito forte a sua soberania com essa invasão,
dos Estados Unidos, mas sim, há falhas na situação da soberania venezuelana. Conecta um pouco a realidade que você provavelmente viveu, tanto no que você representa sobre o povo venezuelano, ponto que o próprio Breno levantou, e se o reconhecimento internacional, se a influência internacional levou a Venezuela, na construção do seu passado até o presente, à situação atual. Tá. Primeiro, não posso reduzir o que eu sou à sua narrativa e à sua fala, né? Faço parte de uma luta de milhares de venezuelanos, aliás, milhões de venezuelanos. Esse cara aparece numa foto com o Bolsonaro. E, aliás, eu quero só falar uma coisa. O pessoal do Canal Foco foi muito gentil comigo, tá? Não tenho nada contra eles convidarem gente de esquerda, tá tudo certo. Só que é esse o problema, gente. É uma cilada. Olha só. Que estão sendo oprimidos, agredidos 4 membros, por um gente, regime que não quer sair do poder. E recorre à força para ficar no poder, né? Então, sim, existiu uma oposição que hoje está derrotada por causa dessa vontade popular, por causa dos nossos próprios mecanismos democráticos para nos fazer entender ao mundo que essa não é a representatividade que nós queremos, e por isso nós continuamos uma luta, né? Então eu não posso reduzir a minha presença aqui à narrativa que busca, sim, a parcialidade e a defesa a história oficial do regime venezuelano, né? Eu preciso que também você considere a minha parte. Eu preciso que o senhor também considere a minha história. É a história de milhares que estão sofrendo agora, nesse momento, na Venezuela. Nesse sentido, eu reconheço que pelo menos começou, né? Entendendo que essa oposição não é extrema-direita, mas já chama de direita, né? Pelo menos ideologicamente não é possível comprovar que eles são, de fato, isso. E, além disso, você fala que nós desconsideramos algumas coisas, mas você também pode começar a desconsiderar outras na história, como, por exemplo, a história e a origem do chavismo, que vem de setores guerrilheiros venezuelanos castristas a partir de 1960, se manifesta de forma violenta em um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado em 92, na qual assassinaram bastante venezuelanos e que o governo democrático conseguiu derrotar, e a partir daí mudam essa história de buscar o poder através da violência e participam da democracia com o movimento MVR 500, MVR 200, depois MVR, e assim foi eleito Hugo Chávez, né? Isso também tem uma história. E a violência na Venezuela com esse governo Chávez começa também a partir de 2001. 2012 é um produto imensa, inclusive com apoio de engenharia cubana, russa, chinesa, Bielorrússia, para construir essas vivendas, essas residências comunitárias, né, esses edifícios e condomínios. Ali, o país já não estava tão bem economicamente, mas aquela era a grande cartada do governo para se manter no poder, né, Hugo Chávez ser reeleito, como de fato foi. E ali ele começou a construir, outorgar essas vivendas, e ali gerou também um déficit de caixa do país, né? Aquilo ali consumiu parte dos recursos econômicos do país. Claro, Chávez ganha a eleição, mas em seguida falece, e a partir daí o governo continuou com esse plano da Missão Vivenda. Até hoje não conseguiu, apesar de, se não me engano, ter distribuído 5 milhões de vivendas, de residências, até hoje não conseguiu suprir essa demanda de déficit residencial no país. Mas então, a partir dali, e também a corrupção, né? Porque as primeiras sanções foram tomadas, inclusive, antes de 2014. Mas quando se estabelece, a partir da ordem executiva de Barack Obama, esse bloqueio contra a Venezuela, o governo Nicolás Maduro teve que enfrentar essa situação. Cometeu erros nesse processo? É claro que cometeu erros. É claro que cometeu erros. Era uma situação extremamente difícil e erros foram cometidos, mas a base do problema está nessas Beijo, sanções. Isabel, querida. Obrigado. Adianta, se levantar sanções resolve o problema? Somente isso não. É necessário que a Venezuela soberanamente possa continuar a caminhar pela trilha que vinha antes das sanções.
Não adianta nada levantar sanções para o petróleo voltar a ser controlado pelas corporações norte-americanas, não adianta nada levantar sanções para as elites venezuelanas continuarem se apropriando dos recursos e das riquezas do país contra as classes trabalhadoras, não adianta nada levantar sanção para a Venezuela voltar a ser o que era antes do Chávez. Isso não trará bem nenhum ao povo. É necessário levantar sanções para que a Venezuela possa seguir no caminho que seguia soberana e democraticamente até 2014. A base dos problemas está nisso. E, por fim, a questão do diálogo. Eu acho muito importante. Tem sido o discurso não só de Delcy Rodrigues, já era o discurso de Nicolás Maduro. Setores da oposição aceitaram o diálogo. Setores da oposição aceitaram o diálogo e participaram dos processos eleitorais do ano passado, das eleições para prefeito, das eleições para governador, das eleições para o parlamento. Há uma representação da oposição no parlamento. Há setores da oposição que, mesmo com divergências com o governo Nicolás Maduro... Deixa eu te falar uma coisa só. Palhares, vai a merda, Palhares. Vai a merda. Eu não jogo LOL, gente. Eu não jogo e me ofende. Porque tem muita gente legal que joga LOL. Eu não jogo LOL. Obrigado pela contribuição, querido. Vamos lá. Maduro protestaram firmemente contra o sequestro de Nicolás Maduro pela força-tarefa enviada por Donald Trump. O pedido de diálogo está presente no chavismo desde o golpe de 2002. Sabe quantos foram os presos responsabilizados pelo golpe de 2002 na Venezuela? Para minha surpresa como jornalista, porque eu perguntei isso ao presidente Chávez, quantos estão presos e serão responsabilizados pelo golpe? O presidente Chávez me respondeu, nenhum. Ninguém, nós não vamos prender ninguém, nós não precisamos disso aqui. Então, essa questão do diálogo estava posta na mesa há muito tempo. Se a oposição de extrema-direita agora está disposta ao diálogo, acho excelente, porque um país tem que ter paz, tem que ter diálogo para se reconstruir. Se essa é agora a posição do setor que você representa, que é a oposição de extrema-direita, a oposição liderada por Maria Corina Machado, que tem como seus grandes amigos o Bolsonaro, o padre Kelmon e outros elementos da extrema-direita, bem-vindo seja. Bem-vindo seja esse setor ao diálogo. Acho que o diálogo é fundamental para que todos os países possam encontrar soluções em soberania e paz. Quero poder te ouvir também sobre essa... Então, gente, e uma coisa importante para vocês entenderem dessa questão dos debates, tá? Para a galera também que está pensando, vou fazer um programa de debates. Ninguém se convence por causa desses debates, tá? Esses debates, no final das contas, eles servem unicamente para uma coisa, é circo. Isso aqui é circo. Tá? Quem é contra o Maduro vai apoiar os dois debatedores que estão contra o Breno. Quem é de esquerda e pensa na soberania da Venezuela não precisa nem ser fã do Maduro. Vai apoiar o Breno. E aí as coisas não mudam. E aí a gente precisa pensar numa coisa no nosso campo, que é o seguinte, a gente precisa ter canais melhores, gente. A gente não pode ficar dependendo de sistemas de extrema-direita. A gente não pode fugir das pautas. Veja bem, quando o Nicolas vai fazer uma marcha até Brasília, isso é uma pauta. Isso é um assunto. A gente não pode fugir das notícias. Isso é o que a galera quer ver. E a gente tem que ver se posicionando à esquerda. Só que a gente não pode ter uma esperança de criar ambientes de debate achando que isso vai mudar a cabeça das pessoas, porque não vai. Porque as pessoas não mudam. Botaram 2 debatedores contra o Breno nesse aqui. Era para eu estar lá. E eu ia passar uma vergonha desgraçada, porque eu não tenho os dados que o Breno tem. É circo isso aqui, gente. É o UFC da retórica. Claro que isso serve muito bem para catapultar a candidatura. Para isso serve. Só que eu não sou político. Eu sou jornalista. Eu estou preocupado com a informação que vocês recebem. Eu não estou aqui para fazer circo. Eu não estou aqui para fazer palanque para o Nicolas Ferreira que nem os traíras fizeram. Eu não estou aqui para isso. A gente não está aqui para fazer circo. A gente está aqui para informar vocês. Para tratar a informação com a seriedade que ela merece. E não para ficar fazendo um vale-tudo por audiência. E quando eu faço essa crítica, eu não estou atacando os comunicadores de esquerda que vão para debate. Eu não critiquei o Breno. O Breno foi muito bem. O Jones vai muito bem em outros debates.
Só que é o seguinte, gente, a gente precisa colocar na cabeça que isso aqui não pode ser um modelo de comunicação. Isso aqui é circo. Muitas vezes é armadilha. Teve gente que foi humilhada nesses contextos. Então acordem, não façam tudo só por audiência. E tenham uma preocupação com a qualidade da informação que vocês recebem. Mais uma vez, eu fui convidado. Eu não fui porque eu tenho alguma coisa na cabeça. A gente precisa tomar cuidado para a coisa não subir a cabeça. A gente precisa fazer as coisas com preparo. Precisamos fortalecer o canal com preparo. Essa meta, por exemplo, a gente tem uma meta aqui de R$500. A gente vai ficar até depois das 8 hoje aqui. Então, pinguem superchats. Pois é, Palhares. Pois é, Palhares. Tem gente que vale tudo por audiência. É isso. É uma preguiça desses formatos mesmo. O Santinelli é excelente. Eu adoro o Santinelli. O Santinelli é muito bom. É muito bom. Mas virou um negócio que é circo atrás de circo, atrás de circo, atrás de circo. Que você vai ver nos comentários, os caras estão xingando o Santinelli. Eles não são bolsonaristas que vão mudar de opinião. Entendam isso. O que a gente precisa é de mais espaços nossos. Nossos. A gente precisa de informações trabalhadas nossas. É disso que a gente precisa. A gente precisa de programas bem feitos nossos. Nossos espaços. Tô feliz hoje, tem 237 pessoas aqui nos assistindo. Excelente. Só que precisa ter mais, precisa ter 1000 pessoas aqui. Vocês precisam falar com as pessoas com quem vocês acompanham, que o nosso canal existe. Isso é importante, gente. Claro, Meireles, mas o UFC serve para que as pessoas de esquerda não se sintam sufocadas porque a direita monopoliza o debate público e as pessoas na rua repetem como robôs. Mas esse UFC é... Isso aqui é ilusão, gente. Olha o que fizeram com o Breno. Botaram o Breno contra 2. E tem o terceiro que é o mediador. O mediador tá do lado dos caras. O mediador não tá do lado do Breno. É só ver na expressão corporal. Olha o espaço que é dado pro cara que é contra o Maduro. As riquezas de uma elite não dá certo para entender o fenômeno político, né? Por isso, eu fui convidado para quando você fala que faz tempo que o Maduro quer diálogo, esse diálogo se manifesta em palavra, mas em fato não é real, né? Por isso nós vemos tanto sofrimento dos venezuelanos na questão dos presos políticos, que é tão sensível para nós ter um país com presos políticos, pessoas idosas, pessoas muito jovens, destroçadas a sua vida por causa de uma injustiça. O Pix está na tela, amigo. Aqui em cima. folhademocrata@gmail.com. Tô jogando o Pix aí, quem quiser ajudar. Mas digam, por favor, o quanto vocês mandaram no Pix, que eu não tenho acesso à conta, gente. Vamos lá. O mediador deles tá ao lado dos caras contra. Eu vou te mandar merda, Palhares. Toda vez que você falar de LOL, você vai pra puta que pariu. Fico LOL, porra. Notícia. Isso dói. Isso Beijo, para Isabel, nós querida. Dói, né? Por isso que você não pode comparar o fenômeno político venezuelano com o brasileiro, porque de repente você vê de uma forma... Quem virar membro, gente, ganha curso de jornalismo aqui, tem 11 aulas, tá? Para vocês acompanharem. Luana, manda o Pix e diz aí quanto você mandou, meus queridos. Palhares, você fez pior que... Você mandou... se você me mandar, você vá pra puta que eu pariu. Tô jogando Metal Gear, tô jogando FIFA, tô jogando jogo bom. Você me mandando pra jogar LOL. Vá-te a merda, queridos. Virem aí membros, gente. Acompanha o canal. Mas para nós, isso é realmente sensível, né? Então, isso é um começo para realmente materializar um ponte a ser um encontro que... eu vou pegar a sua pergunta, né? Se Maduro, o que vai acontecer? Vai melhorar? Vai piorar o país? De momento, os venezuelanos, e você pode ver nas ruas, nas redes sociais, comemoramos a captura do Nicolás Maduro por todo o mal que ele fez. Realmente fez mal para nós venezuelanos, para nossa alma, para nosso ethos social como nação, né? Agora, nós estamos à expectativa do que vai acontecer com a presença dos Estados Unidos. Tem expectativas que eles estão criando para a melhora da nossa sociedade? Tomara que dê certo. Obviamente, nós queremos que a situação da Venezuela mude, né? Mas se principalmente nós vamos ver que deixará de acontecer a perseguição política por causa do que eu penso,
Se vai baixar a questão dos presos políticos, vai libertar os presos políticos, Nossa, é a cara, né? eliminar a polícia política, se vão deixar tranquilo que todas aquelas pessoas que estavam fora da Venezuela por causa de perseguição, uma ordem de captura, possamos voltar, possamos criar novos partidos políticos, podamos oferecer uma nova realidade para os venezuelanos, aí eu quero ver qual seria o argumento que usarão para a defesa do que vai acontecer, né? Porque, de momento, pela força, e você vê que pela força foi que o jogo foi como que se abriu, mudou tudo, pela força dos Estados Unidos, nós queremos que pela força do voto das pessoas na Venezuela, os chavistas possam falar, tá bom. Esse cara que tá falando da força do voto tirou foto com o Bolsonaro. Vocês entenderam porque esse debate é cilada? Vocês entendem? E pra galera que fazer programa de debate aqui no nosso canal, vocês entenderam que ninguém muda de ideia por causa de debate? Que isso é circo? Que a gente precisa melhorar os nossos programas? Nós vamos sair, vamos entregar o poder, né? Mas o que vai acontecer se isso não... Os chavistas não deixam que isso aconteça. Não deixam que as pessoas voltem, não deixam que os partidos políticos se legalizem, não se respeita a vontade popular, continuam os coletivos perseguindo as lideranças políticas nos municípios, nas sessões eleitorais. Isso não é democrático, isso não dá certo. E eu não entendo como vocês podem desconsiderar... Não, e veja bem, o Krause, se o debate fosse sobre Big Techs e esquerda, eu iria. Porque é um debate que eu tô mais calçado, que eu tenho as pesquisas, que eu tenho as informações. Aí, beleza, eu vou. Eu vou e desenvolvo todo um raciocínio para explicar por que as Big Techs perseguem a esquerda nas redes sociais. Eu super iria. Agora, um debate de um tema que eu não manjo, não faz sentido. Eu falei pra moça super gentil, inclusive do canal Foco, pessoal, eu tô criticando vocês, mas estou tratando vocês com gentileza, tá? A moça super gentil, eu falei, chama o Breno. Vê se o Breno tem disponibilidade. Ele é o cara certo para falar de Venezuela. Eu não sou o cara certo para isso. E esses caras aí contra o Maduro estão preparados também. Foi cascudo isso aqui. Considerar essa realidade. E aí, ó, o mediador preparando, defendendo os caras. Só lá pro final o Breno fala mais um pouco. E a mesma, a base social da onde o chavismo tirou seus votos enquanto estava vivo Hugo Chávez, ou da onde Nicolás Maduro pôde angariar apoios, é a base social formada pelos trabalhadores, pela população mais pobre da cidade e do campo. Isso está presente até mesmo nas atas que a Maria Corina e Edmundo Gonzalez apresentaram. Fui eu que indiquei o Breno e eu falei para ele depois. Eu entrevistei ele lá no Meteoro e conversamos sobre isso. Que bom que ele topou. Debate sobre LOL. Eu iria mandar você, Palhares. Você é a puta que o pariu. Chega de LOL, caralho. Tô brincando, Palhares. Eu sei que você fala isso pra me sacanear. Demonstra os bairros de Caracas, eles mostram, você está totalmente equivocado. As atas da Maria Corina mostram que no 23 de janeiro ganhou Maduro. Que bom que você reconhece as eleições. Até mesmo a ata que pode ter sido falsificada mostra isso, de que no 23 de janeiro ganhou Maduro, não ganhou Edmundo Gonzalez. Eu não falei isso. Então, a base popular do chavismo, a base do chavismo, incluindo sob o governo Maduro, ela é comprovadamente uma base popular de classe trabalhadora. Não é? Você faz uma confusão, Rodrigo, entre agronegócio e agricultura. Na Venezuela não tem agronegócio. Agronegócio é a atividade agrícola que gera commodities para exportação. O Brasil tem agronegócio. A Venezuela não tem agronegócio. A Venezuela tem agricultura. A Venezuela passou a Venezuela vive nos últimos 4 anos uma ascensão na produção de alimentos. Segundo a CEPAL, não é segundo o governo Maduro. A CEPAL, ela investiga, apura, registra esses números. A Venezuela hoje produz muito mais comida do que produzia 5 anos atrás, a partir da pequena propriedade. A pequena propriedade... Eu acho que essa cena aqui simboliza tudo, né, gente? Olha onde o mediador tá. Ele está levemente à direita. É isso.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!